Deus abençoe a cada irmão nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos pôr em pé. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor. Incline tua fronte. Vamos conversar com o Senhor. Bendito Pai Celestial, nosso bondoso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Pai, estamos na tua casa, onde vamos celebrar, Pai, mais um mês de vitória, Senhor. Ceando, mostrando perante os homens, perante os anjos e principalmente na cara do diabo, Senhor. Porque ele não queria que nós estivéssemos aqui, mas o Senhor trouxe-nos aqui, Pai. O Senhor nos fez mais do que vencedor, Pai. Por isso, perto quero estar, junto aos teus pés, Pai. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, Senhor. É para isso que nós viemos aqui nesta noite e queremos te agradecer pelo dom da vida, Pai. Te agradecer pela cruz do Calvário, Pai, que dá sentido à nossa caminhada, dá sentido à nossa vida, Senhor. Ali onde nós revivemos, Pai, porque estávamos mortos, Senhor, e revivemos para a vida eterna, Pai. E ali tudo foi conquistado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa vinda agora quando vamos entoar louvores a Ti. Receba, Pai, o louvor de cada um e fala aos nossos corações que este é o ponto principal nesta noite. Ouvir a Tua voz, Pai. Usa o irmão que vai trazer a palavra. Unja-o, Pai. Dê a Tua inspiração divina, Pai, para que nossos corações possam sair daqui regozijando e bem alimentados, Senhor. Te agradecemos por Tua graça e a Tua misericórdia e pedimos perdão das nossas falhas, Pai. Cubra-nos com Teu sangue, Pai, e nos dirija neste culto, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ainda com os olhos fechados, vamos cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Com as mãos levantadas, vamos dizer: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos. Vamos cantar. Me achaste chorando lá nas trevas. Todos nós somos encontrados chorando nas trevas. Mas o Senhor nos resgatou daquele lamaçal, né? Estamos aqui com lutas, mas sem lutas não temos vitórias, não é verdade? Glória a Deus. Vamos cantar com alegria este hino. Me achaste chorando lá nas trevas, me resgataste do barro, Senhor, conto com tua fidelidade, porque tu nunca me deixarás. Glorioso sobre mim, me cele e me ponha em posição, porque raptado eu quero ser. Tu sabes o quanto te necessito. Se nos humilharmos, a unção desce. O Espírito vem e toma controle. Esposo e esposa unidos são. É tempo de voltarmos para o lar. Tu sabes o quanto te necessito. Dá-me sua vida, ensina-me, pois quero elevar-me como as águias. Esta pomba branca poder seguir. Tu sabes o quanto te necessito. Ó, dá-me tua vida, ensina-me, pois quero elevar-me como as águias. E esta pomba branca poder seguir. E esta pomba branca poder seguir. Amém. Nós precisamos do Senhor, né? Veja que se nos humilharmos, a unção desce. O Espírito vem e toma controle. Nós precisamos que o Espírito desça e tome controle, né? Senão apenas mais uma reunião de cânticos, uma reunião de palestra, não teria nada de presença de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo venha, né? E faça a diferença. Se isso não for amor. Vamos cantar mais este hino. Sol. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo deste
Bendito é o nome do Senhor, né? Vamos adorar o Senhor com oferta? Vamos ficar em pé por um instante? Vamos dirigir uma palavra de oração. Pai, se isso não for amor, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos do profundo do coração, Pai. Agora, Pai, queremos te louvar, te adorar com nossas ofertas. Pedimos, Pai, que o Senhor receba como adoração ao Senhor e que o Senhor abençoe a cada ofertante profundamente, Pai. Principalmente, Pai, na alma, espírito, enchendo mais do Espírito Santo e prosperando seus caminhos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Logo após a irmã Simone, pode passar a cantar o seu hino.
Glórias a Deus. Glória a Deus. Primeiro hino da Eve, então, hoje. Venha cantar o hino, Eve. Vamos ouvir a Eve e a mãe cantar um hino. Que ela cante muitos hinos para Jesus, né? Quero convidar minha esposa para cantar um hino. E depois a mãe pode passar novamente, cantar o seu hino. E assim vamos estar recebendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus.
foi um preço tão baixo, né? Foi caro. Por isso devemos valorizar cada dia, né? Esse preço que foi pago por nós, né? Mãe, passe. Venha cantar o seu hino e assim, logo após, estaremos ouvindo a palavra. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Aplaudir o Senhor mais uma vez. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos cantar. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação na cruz do Calvário. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Eu amo. Cante com o profundo do coração. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Boa noite, irmãos. Seguro na mão aqui mesmo. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Creio que a maioria me conhece. Sou irmão Eliezer ali de Erechim. Quem não me conhece, eu sou o seu irmão em Cristo. E estamos lutando pela mesma fé, né? Viemos hoje aqui fazer uma visita e já colocam a gente no trabalho, né? E é bom estar aqui. Eu amo estar na presença de Deus. Você ama? E você ama a palavra de Deus? Hoje é um dia especial, né? Um dia de ceia. Então vamos abrir nossas Bíblias para não demorar muito. Trago a saudação, pastor Davi, não lhe falei, do pastor Ariel. Falei que eu estaria aqui. E a gente é uma grande família, né? Fazia muitos dias que eu estava com desejo de vir, passar aqui, Sarandi. E deu certo, né? Deu certo, Deus encaminhou todas as coisas e aqui estamos. Eu achei que não ia dar porque o meu carro estragou. Começou a dar problemas no motor. E umas 2 semanas arrumava uma coisa, estragava outra. E Deus encaminhou todas as coisas e me deu outro carro. E deu para nós vir para cá. Então eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu disse para minha esposa, se é para mim ir, nós vamos trocar de carro e Deus vai nos abençoar. E isso nos deixa posicionados, né? É bom, né, pastor? Quando a gente vê Deus encaminhando as coisas, a gente fica seguro. Então, nós não podemos fazer nada, mas Deus, Ele é o todo soberano. Em 2 Reis, capítulo 4, uma pequena meditação nessa noite. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1.
Deus. Diz assim a palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em tua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, nesta noite. São teus filhos, Pai, aqueles o qual o Senhor ama tanto, que estão aqui reunidos, Pai. E se há um lugar nesta cidade, nesta noite, em que realmente é um lugar especial, é este, Pai. Porque onde o Senhor está, Pai, tudo se transforma. Quando Moisés chegou na sua presença, o Senhor disse para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele monte era santo, o lugar estava santo, porque o Senhor estava ali. E nós não somos santos, Pai, mas o Senhor é santo. Por isso, se achegamos diante do Senhor nesta hora com humildade e reverência em nossos corações, Pai, diante da Tua palavra que é tão santa e pura. E queremos que o Senhor parta, Pai, o pão do céu nesta noite para nós. Porque viemos aqui, simplesmente cada um de nós tem um propósito em seus corações, Pai. Nós viemos aqui não somente para passar o tempo, porque está um tempo ruim ali fora, chuva, nós podíamos ter ficado em casa em nosso conforto, mas o Senhor comoveu o nosso coração e nos chamou a vir à sua presença, porque o Senhor quer falar com nós, Pai. Por isso, Pai, nos ajude nessa noite, ajude a tua igreja, ajude o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Que Deus continue abençoando. Nós sabemos que isso é muitas vezes falado, né? Que nós estamos vivendo em um tempo final, um tempo do fim, né? E o povo de Deus está em uma fase tão boa e tão perigosa ao mesmo tempo. Porque até mesmo a palavra de Deus diz que este grande dia que se aproxima é grande e terrível dia do Senhor. É um tempo tão bom para nós nos alegrarmos, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda de Cristo está logo aí às portas, onde nós, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E aqueles que estiverem mortos, eles ressuscitarão primeiro. E quando nós o vermos, esses dias eu falei ali em Erechim para os irmãos, um dia talvez nós estaremos em casa e ouviremos uma batida na porta. E quando nós formos abrir, é um irmão que já partiu há muito tempo, um familiar, alguém que nós realmente amamos aqui na terra. E quando nós olhar, vai ser... e nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos. É isso que é a palavra.
E nós temos segurança na palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui batalhando, lutando, fazendo até mesmo o que a palavra de Deus diz lá em Judas, no seu único capítulo, batalhando por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Ele disse: eu senti em outras palavras, eu senti uma inspiração. Eu estava escrevendo sobre a salvação comum, sobre outros assuntos, mas Deus me chamou a atenção para escrever para vocês. E eu digo para mim, para nós hoje, essa carta de Judas é para nós, a exortar-vos a batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Porque essa fé é o que nos levará a chegar do outro lado. E a fé para o rapto, ela está nas mensagens, ela está no alimento, ela está juntamente com o Espírito Santo. Há somente uma coisa que entrará ali, e esse é o amor. E Deus é o amor, o Espírito Santo é o amor. Somente entrará ali aqueles que estarão cheios com as suas vasilhas e também com a sua reserva. E por isso que é um tempo muito perigoso. Há um tempo que nós estamos vivendo em que Laodiceia está descansada. Laodiceia, ela está em um tempo em que ela diz que não precisa de mais nada. Eles têm dinheiro, eles têm riquezas, eles têm fama, eles têm de tudo. Se nós olhar para o mundo hoje, quanta coisa, né? Você não precisa mais nem levantar da sua cama para desligar a luz para dormir. Você simplesmente chama uma assistente virtual, né? Alexa, desliga a luz. Faz isso para mim. E as pessoas estão numa paz, aparentemente, tão grande. Ninguém mais faz nada. É tudo tão rápido, é tudo tão à mão, é tudo tão confortável. Mas ao mesmo tempo, o irmão Brana diz na mensagem da era de Laodiceia que ao mesmo tempo, lá no coração, há uma caverna tão escura e vazia que o mundo não sabe aonde encontrar a verdadeira paz. Os carros, os aviões, tudo é tão bom. Você sair de casa, entrar num carro e poder ir para o trabalho em vez de ir a pé ou de carroça ou a cavalo como era um tempo. É tão bom isso, mas ao mesmo tempo que tudo isso veio, tem tantas doenças também. O mundo está em um estado de demência, o mundo está em um estado de loucura, uma pressão tão grande que eles não conseguem mais, até mesmo o médico que trata outros da cabeça, ele tem que ir a outro médico para ser tratado também. É assim que o mundo está hoje. Está precisando de algo e eles não sabem aonde encontrar. Mas nós sabemos aonde encontrar esse algo. Aonde nós sabemos que você não pode ter um salário tão assim, não muito bom. Você não, né? Até falta um calçado nos pés. Você pode ser uma pessoa simples, pode batalhar para conseguir o seu sustento. Você pode ser simples, mas lá dentro do coração tem algo tão valioso. E sabe o que Deus olha? Deus não olha para o carro, Deus não olha para o dinheiro, Deus não olha para grandes templos, mas Ele olha para o que você tem dentro de você. Na mensagem Esteja Certo de Deus, eu estava dando uma lida nela, e o irmão Brana diz que as pessoas estão descansadas, e isso é um perigo também para a igreja. Do descanso, o irmão Brana chega a dizer que às vezes a gente descansa dos nossos antepassados, pelos que eles fizeram, e nós, chamado povo da mensagem, corremos o risco muito grande de descansar até mesmo no nosso profeta. Porque o William Brana fez, porque o irmão Brana fazia, porque no tempo do pai, no tempo da avó, no tempo do bisavô era assim, mas e nós? Mas e quanto a nós? E quanto à igreja deste dia? O que Deus
pensa a respeito de nós. E muitas vezes nós pensamos muito no passado, no que Deus fez, e também muito no que Deus vai fazer, e acabamos esquecendo de ver o que Ele está fazendo hoje, nos nossos dias. E Deus, Ele sempre tem uma testemunha na terra, e essa testemunha muitas vezes não é compreendida, porque ela vem para chamar a nossa atenção. E quem está chamando a atenção da igreja neste dia, não é eu, não é o pastor Davi, mas é o próprio Espírito Santo. Amém. É Ele que é o ministério, é Ele que é a palavra, é Ele que fala com cada um de você, porque não é por muito falar que será ouvido. Eu posso passar 3 horas aqui falando, mas Jesus disse que nesse tempo Ele estaria à porta batendo. Mas quem que teria companheirismo com Cristo? Aqueles que abrem a porta. Então não é as palavras, mas é o Espírito Santo. A Bíblia diz, não é por força nem violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então por que as pessoas hoje estão da maneira que estão, o mundo está da maneira que está? Porque eles não dão abertura e não dão atenção à voz dos sinais que estão ecoando sobre a terra, ao Espírito Santo. E corremos muito esse risco, irmãos. Chegou a um ponto, no parágrafo 17, eu até anotei aqui, e isso é muito importante para nós. Eu queria, irmãos, trazer uma mensagem, pastor, de avivamento, alegrar vocês, mas eu não consegui. Eu cheguei aqui e Deus me levou para essa parte. Então, se há um que vai ser ajudado aqui, nós já damos graças a Deus. Se o que eu falar aqui me ajudar somente a mim, eu já estou agradecido. Mas eu creio que Deus levou por essa linha e Ele vai nos abençoar. No parágrafo 17, o irmão Brana diz que chegou a um ponto, olha só, até mesmo que entre as pessoas mais espirituais que temos, você observa que falta algo no coração delas. Isso me chamou a atenção porque o irmão Brana diz as pessoas mais espirituais que nós temos, ainda falta algo no coração delas. Ué, mas elas não são espirituais? Como assim falta algo no coração? Veja, porque nós sabemos, vocês conhecem, nós conhecemos que há um processo para nós chegar. 3 passos, e muitas vezes nós damos um passo, nós damos o 2º passo e descansamos. E não prosseguimos a alcançar aquilo que verdadeiramente Deus quer, que é nos encher com o Espírito Santo. A era que estamos vivendo, estou batendo nesse ponto, ela é chamada de morna. E você sabe que uma coisa morna, uma água morna, era aquela água que estava fria e estava se encaminhando para ficar quente e parou na metade do caminho. Mas também era aquela água que estava quente e começou a esfriar. Essa é a era. Metade do caminho. É Cádiz Barneia. É isso, né? Cádiz Barneia. Ali, olhando a terra prometida, mas murmurando. Olhando a promessa, vendo a promessa, mas não conseguia entrar. Este é o perigo que nós estamos correndo, irmãos. E que nós precisamos, eu digo nós, porque eu estou aqui como um irmão de vocês. E não me levem por, se eu falar alguma coisa aqui, não vim xingar vocês, Deus me livre. Ainda mais do lado do pastor aqui, e ele está autorizado a me tirar daqui se eu falar alguma coisa que seja fora, né? Mas nós corremos esse perigo de parar na metade do caminho e não seguir adiante, irmãos. Pense comigo, toda essa trajetória, né? Quantos anos o senhor tem de mensagem, irmãos, que aceitou? 33 anos. Eu não tenho isso de idade. Né? E quantas pessoas que têm 30, 40, outros mais antigos, 50 anos caminhando. E já pensou você chegar lá no final e não conseguir, como Moisés?
chegar lá no final e perder, porque não é como que você começa a caminhada, mas é como você termina ela. Você pode começar até meio fraquinho, porque há muitos que começam lá que você olha e diz, que crentaço, esse aí vai ser um... se bobear vai ser até pastor. Mas lá pela metade, e vai passando o tempo, aí você olha aquela pessoa para outro lado. Mas é aquele irmãozinho que diz, isso aí, tanto tempo, não conseguiu ainda se libertar disso. Mas está lá ele no culto, cada chamada de altar, está lá ele chorando. Está lá ele pedindo misericórdia. Aí sai ali, tenta mais 1 mês, 2 meses, era um pouco, cai de novo, mas volta lá de novo e arrepende. E está ali lutando, e está ali lutando. Quando você vê, aí Deus realmente pega aquela pessoa. E você olha e diz, mas como? Então não é como você começa, mas é como você termina a caminhada. É como nós vamos chegar lá. Não é como nós começamos, se começamos bem ou não, mas é como nós vamos chegar lá. E não me interessa se eu vou chegar lá rastejando, se eu vou chegar lá mancando, com cicatrizes de batalha, mas o que me interessa é eu chegar lá. Eu não quero chegar lá em carruagem de ouro, carruagem de fogo, seja como for, eu não me interessa como eu vou chegar, mas eu quero chegar lá. É para isso que nós estamos lutando, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que você vem aos cultos. É para isso que você ora. É para isso que você permanece. É por isso que você luta. É por aquele dia. Nós temos um alvo. E esse alvo é a salvação das nossas almas. Agora isso é lutado. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Graças a Deus, nós estamos lutando com um inimigo vencido. Sabe que o bom da nossa batalha aqui na terra é que nós já sabemos o resultado final. Sabe, quando você olha lá para o final, isso não quer dizer que nós não temos que lutar. Porque nós podemos perder, muitas vezes, algumas batalhazinhas. Podemos perder, podemos dar uma fraquejada, podemos muitas vezes nos abaixar, mas a guerra não. A guerra ela já está ganha. Por isso, irmãos, que nós não devemos andar de cabeça baixa. Nós devemos andar de cabeça erguida, porque o mundo não está vendo o que nós estamos vendo. O mundo não está olhando, ele está olhando, mas não está vendo o que nós estamos vendo. Que este tempo está chegando. E é por isso que há entre nós uma alegria enorme e um desespero em nossos corações. O cristão, ele é difícil de entender. Porque ele é feliz e preocupado ao mesmo tempo. Ele é feliz pelo dia que está chegando e preocupado. Porque ele realmente quer chegar lá. E é um tempo em que nós vemos aqui, o que tem a ver essa escritura que nós lemos. Essa mulher, ela tinha perdido seu marido, ela estava sem saber o que fazer, estava a ponto da morte. E sempre vem aqueles que querem levar aquilo que nós temos. Ela tinha 2 filhos. E eles queriam levar a única coisa que ela tinha de mais precioso. Irmãos, eu não vou dizer para você deixar o Espírito Santo diminuir na sua vida, mas essa mulher, ela não tinha mais azeite. E quando o Espírito Santo começa a cair, começa a diminuir, às vezes aquilo que nós ganhamos por nossas lágrimas, nosso esforço, o inimigo começa a vir e tirar aquilo de nós. Era isso que acontecia com o povo de Israel. Eles desviavam de Deus e vinham os filisteus, todos aqueles zeus lá e tiravam o alimento deles. Tiravam aquilo que eles tinham.
E essa mulher, ela estava ali desesperada, mas olha, ela soube ir no lugar certo procurar ajuda. Ela foi até o profeta, ela foi até aquele homem que tinha a mensagem direta de Deus, e ela pediu ajuda. E quando aquele profeta falou para ela fazer aquilo que nós lemos aqui, juntar as vasilhas, mas primeiro ele faz uma pergunta: o que é que tu tens em casa? Ah, irmãos, eu tenho, olha só o que ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aqui nos leva a pensar que nós não temos nada, mas se nós tiver um pouquinho de azeite, é aquilo ali que Deus pode usar. Se você ainda tiver um pouquinho de fé, Deus pode usar aquilo ali. Porque Deus não criou o azeite, Ele pegou o azeite que ela tinha e só multiplicou. Então, irmãos, não desista. Mas eu estou fraco, eu não consigo. Mas se você tem um pouquinho aí dentro, Deus pode fazer muito. E é um tempo em que nós devemos realmente ir ao profeta, ir à mensagem, e ele vai nos instruir a como fazer para adquirir mais azeite, para adquirir mais do Espírito Santo. É um tempo que nós precisamos mais do Espírito Santo, mais desse azeite, porque aquelas 10 virgens saíram com azeite, mas tinha somente 5 que estavam realmente carregadas de azeite. Carregadas de azeite simboliza o Espírito Santo ou unção, e nós precisamos de uma unção tremenda para esse dia, irmãos, onde muitos milhões de demônios foram soltos, mas nós precisamos ter uma unção maior, nós precisamos ter uma força maior que o mundo que está ali fora, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, meus irmãos, não vamos desfalecer, não vamos parar na caminhada, não vamos dar ouvidos a Satanás, mas vamos correr até o profeta, vamos correr até a mensagem, vamos correr até onde está a fonte, aonde nós vamos conseguir as instruções do céu para nos encher com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos, é isso que eu preciso e almejo todo dia. Senhor, dá-me mais do Teu Espírito Santo, porque é Ele que faz toda a diferença. Não vamos pensar em coisas materiais. Parágrafo 21, eu vou ler esse parágrafo aqui, da mensagem Esteja Certo de Deus. Parágrafo 21, se eu achar aqui. O que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais, diz o profeta. Nós temos isso. Se você olhar hoje para o povo, antigamente crente se conhecia de longe, né? Porque era aqueles de chinelinho de dedo, não tinha muita coisa, né, irmão Judei? No tempo lá da avó, do vô, eram os mais pobrezinhos, aí você olhava, vai um crente ali. Eram os humildezinhos. Mas hoje, todo mundo tem o seu carro, todo mundo tem a sua casa, tem o seu trabalho. Ninguém mais passa fome. O irmão Brana diz, e nós temos isso, coisas materiais. Não precisamos de igrejas maiores. Não precisamos de congregações maiores. Não precisamos de mais programas de rádio e televisão. Não precisamos muito mais de coisas assim, mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de uma pessoa que se humilhe diante de Deus, mesmo que não tenha um centavo no bolso, e ore até que aquele espírito dentro dela esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento ocorra no seu interior do coração que mude as atitudes e a atmosfera em que vive. Então o Espírito Santo, ele faz o quê? Muda as nossas atitudes e a atmosfera ao nosso redor. E o rapto vai acontecer para aqueles que estão numa atmosfera tão tremenda
do Espírito Santo. Isso não é algo fictício. Poucos pregam hoje em dia sobre o rapto. As denominações nem se ouve mais ver eles tocar nesse assunto. Porque se tornou algo tão longe, que simplesmente está tão bom aqui na terra que nem precisa rapto. Mas quando o mundo estiver dizendo a paz e prosperidade, repentina destruição virá. Por isso estejamos atentos, meus irmãos. Vamos nos manter em oração, em busca do Espírito Santo e nos manter na palavra de Deus. Amém? Vou encerrar por aqui. Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Uma palavra de Deus nos enriquece e tem tanto ponto que a gente vai pegando e isso é alimento para nós. Por isso nós devemos sempre valorizar os cultos, valorizar quando estamos ouvindo a palavra, não ficar com a mente longe, né? Mas tão profundo que eu estava notando ali, quando o profeta disse, como o irmão Liésio falou, o que você tem em casa? Não tenho nada, só um pouco de azeite. Bastou um pouco de azeite. O que eu tenho, o que você tem? Às vezes é pouca coisa, mas é uma fé sólida no Senhor Jesus Cristo, é uma confiança, é o desejo de ser melhor, basta. Moisés, o que você tem na mão? Tem uma vara, então vai com essa vara. Então, como Deus, Ele é glorioso para nós, né? Que possamos, né, meditar no que ouvimos e seguir sempre firme no Evangelho. Amém? Eu quero convidar vocês para ler as Escrituras e, se Deus nos dirigir nesse assunto que me veio enquanto nós líamos as Escrituras, me veio um assunto, não limites a Deus. Eu penso que eu vou pregar sobre isso, irmão Elias. Graças a Deus. Vamos ler a Escritura, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, onde o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus que nós temos ouvido a palavra de Deus pelos esses longos anos, e quando ela nos corrige, nós damos atenção àquilo e vamos nos aperfeiçoando através do sangue de Cristo,
para aquele grande dia, né? São João capítulo 13, versículo 12. Muitas vezes há coisas que não está na Bíblia, mas Deus fala no coração do cristão e ele sente que aquilo está errado. O que devemos fazer é buscar a Deus e Senhor, me ajude a vencer isso. E não deixar com que isso cauterize a nossa consciência. Tem coisas que às vezes, sempre que está no culto, vai orar, vem naquele ponto. Às vezes só você sabe. Então, o que devemos fazer é ser sensível à voz do Espírito Santo. São João 13, versículo... São João 13. Vamos ler a partir do versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no demais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Acho que eu me perdi aqui no 10, né? Vamos voltar aqui. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no demais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Veja que o lava-pés, como eu sempre tenho dito, é um símbolo de humildade, mas também mostra que nós estamos limpos pela água da palavra. E como disse Jesus, aquele que está limpo não precisa senão lavar os pés. Aquele que está limpo, vamos dizer, não precisa, a não ser se examinar e ver se há algum resquício, né? Alguma poeira de alguma coisa, e se arrepender, né? E pedir a Cristo perdão. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizem bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Amém. Vamos abençoar o pão e o vinho. Levantamos as nossas mãos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, aqui está em minhas mãos o pão e o vinho, símbolo do teu corpo, Pai, que foi, ó Deus, ferido por nós na cruz. Receba esse pão, abençoe e santifique para esse ato, Pai, como também o vinho, símbolo do sangue, o
o sangue de Deus que foi derramado em nosso favor. Receba e santifique para esse ato, e que a bênção do Senhor sempre esteja na vida de todos os teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem, Senhor, Mestre chama.
divino companheiro no caminho. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Leis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Não me deixe só até a metade, né, como ouvimos, né? Até amornar, mas até aquecer completamente com o Espírito Santo e chegarmos do outro lado, né? Ajuda-me até chegar. Glória a Deus. Cantar. Ouvimos sobre este caminho, vamos cantar Caminharei este caminho? Fá maior. Porquanto tu tens escolhido
que o amor divino viva em mim. Não terminaram o lava-pés lá? Já terminaram? Não? Vou cantar o 315. Sião, cidade tão linda. Aqui tá a minha. Sião, cidade tão linda, nela deixamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar para levar-nos à glória daquela linda mansão. Você pode dizer com toda certeza, eu estarei lá? Amém. Então diga, eu estarei lá, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém. Vamos cantar mais um? Soldados somos de Jesus. Mi. 317.
Senhor Jesus Cristo. Amém? Por essa esperança que nós temos. Graças a Deus. Que bom, né? Louvar a Deus. E eu não lembro se eu comentei aqui, mas nós estamos programando para o terceiro final de semana do mês que vem. Então, o final de semana depois da ceia aqui, nós temos um culto de louvor. Aí ceia em Ronda Alta, no sábado e domingo, Sarandi. E um dia desse nós vamos fazer um aqui também, né? Para trazer os irmãos para cá, né? Fazer um movimento. E eu peço que cada um faça um esforço para estar ali. Eu creio que vai ser muito bom. Aí vocês se juntam e procuram ensaiar um hino meio junto. Gostaria que a Edna também pudesse participar. E assim faz um grupinho, né? Aí, além dos que já tem. E vamos estar ali para louvar a Deus. E eu convidei o meu sobrinho, vocês devem conhecer, o Jonatas. E ele vai estar com a gente. Ele é um guri esforçado, espiritual, vai estar com nós. Tá bom? Então vamos orar, irmão João. Ore pelo pedido de oração e despede nós. Vem aqui. Vou pôr as mãos sobre você. Primeiro orar por você. Senhor Deus, Pai, meu Deus, aqui está essa alma, Pai, abençoada do Senhor no Calvário. Ele está, ó Deus, fazendo mais um aniversário. Nós agradecemos por o Senhor ter mantido com saúde até aqui, por ele ter sempre estado ao lado da sua esposa. E que o Senhor o recompense, Pai, e haja o entendimento dele, dê aquela condição para ele, a Deus, não somente apoiar a obra, mas também fazer parte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja sobre você e a tua família. Em nome de Jesus. O Senhor sabe que nós somos agradecidos, Pai. Sim. Pai. A palavra, Pai, para animar, para nos fortalecer, Pai, nessa fé, como o dia foi dado aos santos, e nós estamos aqui batalhando, Pai. Por isso te pedimos que o Senhor continue tomando cada um, Pai, pela mão, guiando no perfeito caminho, Senhor, livrando de cada emboscada do inimigo, Pai. Abençoa o pastor dessa igreja, abençoa a ida dele ali a Passo Fundo, Pai, os irmãos ali de Sarandi no culto de amanhã, e ao redor do mundo, Pai, que tu disseste, se nós tivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu ali estaria, Pai. E nós cremos em cada bênção, cada promessa que o Senhor tem feito, Pai. Agora te pedimos que o Senhor nos guarde pelo caminho de volta, Pai. E assim, se o Senhor nos der uma manhã, Pai, possamos continuar na Tua presença, Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, te pedimos uma semana abençoada, Pai, para cada um, cada família, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço. Não esqueça de pegar a mensagem. A nova mensagem já está lá. Maravilhoso. Nova mensagem.